Boa noite a você que nos acompanha aqui do canal do YouTube do nosso bispo Dom Henrique Soares da Costa. Mais uma quarta-feira, mais uma noite que estamos aqui reunidos para mais uma live de perguntas e respostas. Já queremos acolher a você que acompanha aqui a nossa live. Já tem gente aqui que já deixaram vários comentários. Dom Henrique, sua bênção. Boa noite. Deus abençoe, Couto. Boa noite e boa noite a vocês que a cada quarta-feira estão aqui para esse encontro, essa conversa, que na verdade é uma partilha da nossa fé, tanto da doutrina como da vivência da fé nos dias de hoje. Boa noite. Eu sempre fico edificado com a sede que vocês têm da palavra de Deus. Deus disse na época do profeta Amós, no século VIII a.C., né, que um dia daria mais fome de pão da palavra de Deus do que de pão, mais sede de escutar o Senhor do que de água. E no coração de muitos cristãos a gente vê isso, graças a Deus. Uma fome, uma sede muito grande da palavra de Deus, das coisas de Deus. Isso é tão importante, isso é tão bom. Então, bem-vindos, Deus os abençoe. Hoje, a temática da nossa live é uma temática livre, tá certo? Nós vamos acompanhando as perguntas, vamos trazendo aqui na medida do possível. Eu tenho aqui algumas perguntas já preparadas que chegam no Instagram do nosso bispo Dom Henrique Soares, também através do e-mail, do site domhenrique.com.br, e também algumas perguntas de alunos da plataforma EAD que acabam trazendo algumas dúvidas. A primeira pergunta é do Gustavo Apolinário, chegou no Instagram e ele pergunta assim, algo bem rápido, mas ao mesmo tempo muito profundo. Ele pergunta assim: Dom Henrique, nós podemos estar seguros de nossa salvação? Não. Veja bem, de jeito nenhum. Nosso Senhor veio e a salvação que ele conquistou é para todos. Para todos. O desejo de Deus é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Isso está lá nas epístolas de São Paulo a Timóteo. Né? E nós devemos ter, atenção, a esperança firme na nossa salvação. Esperar que com a graça de Deus eu vou perseverar. Esperar que eu não vou me fechar para essa salvação. Mas enquanto eu viver, nada garante que eu não possa ser infiel. Entende? Que Cristo conquistou a salvação para mim, conquistou. Que Cristo quer que eu me salve, sem dúvida alguma. Que a cruz e a ressurreição dele e o dom do Espírito Santo são mais que suficientes para a minha salvação, fora de discussão. Mas que eu esteja aberto para receber, que eu, no meio do caminho, não vá desistir, não vá trair nosso Senhor, quem garante? Por isso mesmo o apóstolo diz, quem está de pé, cuidado para não cair. Veja, e ainda diz, não julgueis antes do tempo, esperai que venha o Senhor. Santo Agostinho, falando nos que já estão no céu, diz que eles, no céu, já seguros da salvação deles, rezam por nós, que ainda estamos a caminho. Então, você deve ter esperança firme de que nosso Senhor vai lhe dar a graça e você vai ser fiel e perseverar até o fim. Mas a esperança não pode ser uma segurança presunçosa e descuidada. Por isso, Jesus diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque o espírito está pronto. O que é o espírito? A abertura para Deus. O desejo de Deus está pronto. Mas a carne, o que é a carne? A natureza humana, com sua razão curta, com suas paixões, com sua vaidade, com sua cegueira, com seus desânimos, a carne é fraca. Então, esperança, sim. E a gente deve muito pedir a nosso Senhor a graça da perseverança final, de perseverar até o fim. Por isso Jesus diz, quem perseverar até o fim,
será salvo. Logo no início das nossas lives, eu sempre lembro a você e faço o pedido e a proposta. Vamos convidar outras pessoas para a nossa live. Então é muito simples. Você vai, pega o link do YouTube e você espalha nos seus grupos de WhatsApp. Você espalha para as pessoas que você sabe que tem interesse sobre uma noite de catequese, um momento de catequese, de conhecimento. Então, espalhe nos grupos de WhatsApp, nos grupos que você acha que deve espalhar. Só pegar o link dessa transmissão ao vivo do YouTube e espalhar para todo mundo. Vamos dobrar o número de telespectadores na nossa live e eu peço a você que nos acompanhe, tá certo? Primeira pergunta aqui dos nossos comentários, o Claudinei. Dom Henrique, sua bênção. O senhor poderia nos dizer como o senhor vê essa onda de coach dentro da igreja, utilizando inclusive a terminologia coach cristão? O Claudinei está perguntando. Olha, veja, a gente tem muitas modas hoje em dia, né? Foi yoga, foi aquelas coisas de Hoffman, uns cursos, uns processamentos, foi acupuntura, eneagrama, né? Agora é coaching. Para o cristão, eu vou dizer qual é a melhor terapia, qual é o melhor caminho, qual é a melhor motivação. Cristo e o Evangelho. Isso basta para o cristão. Eu não quero entrar nessa questão de coach. Coach cheira um pouquinho, eu não quero ser injusto, mas cheira um pouquinho a uma autossugestão meio pelagiana. Meio pelagiana. Pelagianismo é uma heresia que dizia que o homem sozinho, com as suas forças, pode, não é, se superar sem a ajuda da graça. Vai um pouco nessa linha, eu não parei para ver em profundidade essa coisa, mas, em geral, a minha posição diante dessas modas é meditação transcendental, orações em geral, a minha posição é essa. A gente tem 2000 anos de uma tradição cristã tão rica. Os grandes mestres de vida de oração, os grandes mestres da vida mesmo, os santos, as Sagradas Escrituras, né? A vida dos santos, né? Os escritos dos santos. Então, por que não explorar, por que não aproveitar mais isso, ao invés de ficar atrás dessas coisas que são moda, viu? Daqui a uns 5, 10 anos, ninguém fala mais. Então, é o que eu posso dizer a vocês. Não gostaria de entrar, porque nunca parei para estudar essas coisas. Agora, o que escutei assim, não me deixou uma boa impressão. Me pareceu mais nessa linha de pensamento positivo e, se você olha de um ponto de vista cristão, meio pelagiano. Tá certo? Você pode, questão de força de vontade, e não é bem assim. Uma boa motivação é boa. Alimentar pensamentos positivos é muito bom. Mas o melhor de tudo é rezar e confiar na graça de Deus, dizendo como a Escritura, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso nele. Sei em quem acreditei. Né? E por aí, com muito mais realismo, confiando na graça e fazendo aquilo que estiver ao seu alcance, assumindo suas responsabilidades. Então, é o que eu posso dizer sobre isso. O Saulo, ele pergunta o seguinte: atualmente as escolas têm sido obrigadas a ensinar a ideologia de gênero. Talvez ele fale sobre algumas escolas da rede pública, não sei. Como o professor católico deve proceder nesta situação? Não ensinar. Não é? Procurar ensinar a questão da sexualidade do modo mais aberto possível, aberto no sentido correto, mas só até aí. Entende? Depois, a questão, por exemplo, um professor católico de matemática, de física, de química, não há por que tocar em ideologia de gênero. Professor de história, de geografia, também não vejo em que. Professor de religião, também não. Isso entraria mais em que área, não é? Na área de humanas, talvez, psicologia, não é? Aqueles que acompanham, não sei, orientação pedagógica, não sei bem que é, talvez o acompanhamento psicológico. Mas você
tem como expressar-se de um modo aberto, respeitoso, sem endossar a ideologia de gênero. A ideologia de gênero é incompatível com o cristianismo, porque é uma militância. Como hoje a militância do Poder Judiciário, do nosso STF. Veja, o que o STF está fazendo, não é? Aqui eu me refiro, não quero falar em política, não. É no geral. O STF se tornou uma instância ideológica de esquerda, tá certo? De um marxismo cultural, infelizmente, e perseguindo as pessoas, rasgou a Constituição. O STF hoje não tem moral nenhuma diante do povo brasileiro. Não tem. Perdeu totalmente a credibilidade. Mas isso você vê nos agentes do MEC, isso você vê nas universidades, não é? Em muitos níveis do Poder Judiciário, da OAB, dos agentes públicos. E até, veja, até mesmo nas religiões, até mesmo muitos na igreja. Então, sem perceber, tornam-se agentes de uma ideologia. Isso é muito sério, e a gente tem que ter o cuidado de se pautar pelo evangelho, não cair em radicalismos, não cair em brigas, em picuinhas, em discussões, manter a mente aberta para dialogar e respeitar. Por exemplo, um cristão deve respeitar os homossexuais, um cristão deve respeitar se alguém quer viver vida em comum homossexual. O cristão deve respeitar quem pensa e quem vive diferente dele. Mas o cristão não deve abrir mão da sua consciência e da fidelidade ao Evangelho. Atenção, ao Evangelho. E o Evangelho você encontra onde? Nas Escrituras e na fé constante da igreja. Não é na palavra solta de um, de outro, não. É na fé constante da igreja. A tradição da igreja, não é? A fé da igreja, ela vai crescendo, ela vai evoluindo. O próprio Cristo disse que o Espírito recordaria todas as coisas. O que é recordar a igreja todas as coisas? É fazer a igreja sempre voltar a Jesus. Voltar a como Jesus viveu, o que Jesus ensinou, o que Jesus disse. Veja, voltar ao Espírito, porque senão a gente perde o nosso alicerce. Então, o Espírito vos fará recordar, mas o Espírito vos conduzirá à verdade plena. Veja, a gente volta a Jesus, volta às Escrituras, volta aos 2000 anos de igreja, não para ficar parado, mas para saber se posicionar e responder às questões de hoje, né? E com criatividade, de modo, veja, a gente está usando a internet, a gente fala a linguagem do século XXI, né? Eu sou um bispo do século XXI, não estou aqui com a pose de um bispo do século XVI, ou da primeira metade do século XX, né? Então, mas, atenção, não é? A igreja vivendo em cada época, sempre fiel, não é? Ao Cristo, ao que ele, como ele viveu, o que ele ensinou, o que ele fez, e como a igreja, no decorrer dos séculos, foi ensinando. É assim que ela vai encontrar força. Uma coisa é a doutrina, é o dogma, é evoluir, como uma árvore que cresce. Outra coisa é adulteração na doutrina, na moral, na maneira de viver. Então, os católicos os cristãos, né, devem ser muito abertos para respeitar, porque a gente vive numa sociedade plural, mas, por outro lado, ser muito firmes naquilo que crê, na sua profissão de fé, e coerentes no seu modo de viver e de exercer a profissão com a sua fé. É o que eu posso dizer. Eu queria sugerir às pessoas que estão enviando comentários que você possa ir repetindo o seu comentário, porque são muitos e às vezes se perde aqui na quantidade que fica disponível para a gente fazer a leitura. Essa pergunta agora é uma pergunta que chegou também no Instagram e o Paulo está fazendo agora também. Do Henrique, por favor, fale mais um pouco sobre a aplicação da Santa Missa na intenção particular do fiel,
continuando na semana passada, o que o senhor falou na semana passada, também chegou no nosso e-mail essa pergunta, como explicar essa questão da aplicação da Santa Missa com a intenção particular do fiel? Veja, a Santa Missa é o tornar-se presente do mistério pascal de Cristo. Sua oferta sacrificial na cruz, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão ao céu, sua glorificação no Espírito Santo. Tudo isso se torna presente quando a gente celebra a Santa Missa. Isso aparece bem depois da consagração. Celebrando, pois, a paixão do vosso Filho, sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, e enquanto esperamos a sua vinda, nós vos oferecemos em Eucaristia, em ação de graças, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna, cálice da salvação. Então, a Santa Missa, sendo a presentificação da oferta de Cristo, para que a gente participe dela, tem um valor infinito. A missa, vocês podem olhar o texto de qualquer oração eucarística. Pegue as 4 que estão lá no missal. Todas elas trazem os pedidos pela igreja toda, pelos fiéis que estão ali, veja, por quem não crê também, pelo mundo todo, pede pelos vivos, pelos mortos, nossos irmãos, pelos os outros que adormeceram, veja, que não são batizados, pede por todos. A missa é por todos. A missa tem um valor infinito. Toda a missa. Toda a missa. Agora, desde o início, os cristãos sentem uma necessidade, né, de trazer suas preocupações, suas intenções especiais para colocar no altar. É muito bonito, por exemplo, nas Confissões, Santo Agostinho contando, quando Santa Mônica adoeceu, né, e adoeceu de morte mesmo, e eles preocupados, Agostinho e o filho dele, não é, Adeodato, em levar o corpo de Santa Mônica para a África, porque eles estavam em Roma, em Hóstia, iam atravessar de navio. E ela disse, não se preocupe, pode me enterrar aqui mesmo, vou morrer, pode me enterrar aqui. Somente não se esqueçam de mim junto ao altar de Cristo. Ou seja, na Eucaristia. Então, desde o início, né, os documentos históricos da igreja, esse costume de rezar nas intenções colocadas pelos fiéis. Eu vou para a missa com aquela intenção, hoje mesmo. Hoje eu apliquei a missa pelo meu avô, pai do meu pai, que se chama João Batista, se chamava João Batista, né, quando estava aqui entre nós. Então, como é que eu rezei por ele? Mas veja, eu não quis rezar só por ele. Você pode rezar pelos seus entes queridos, pelas suas intenções, o que preocupa você. Isso é rezar na missa pelas intenções. Mas tem ainda um outro passo, uma coisa mais material, mais concreta, mais empenhativas que você pode fazer. Não é obrigado, mas pode. E os cristãos sempre fizeram. É o quê? Unir a minha participação piedosa na missa a um gesto concreto de piedade, de caridade. Que gesto é esse? É dar uma esmola em benefício do culto e dos ministros sagrados, uma espórtola, uma esmola. Então, com isso eu digo, eu estou participando da missa, eu trago minha intenção, trago o meu coração, trago minha piedade e trago um gesto concreto. Veja, poderia ser inhame, macaxeira, poderia ser... Veja, mas a igreja, desde o início, para simplificar isso tudo, não é? Ela estipula a espórtula, não é? Que, em geral, é uma espórtula muito baixa, muito, não é? Então, e se uma pessoa não puder, né, trazer R$10 que seja, a igreja diz que ninguém pode ficar sem os sacramentos porque não tem dinheiro. Mas mesmo esses que não têm o dinheiro,
se entenderem bem o significado de aplicar, deve pelo menos fazer um ato de caridade. Dizer, eu vou visitar um doente, como um modo, mas tem que ser uma coisa concreta, tá certo? Então, isso é que é aplicar a missa. Ou seja, aplicar a missa é, além da minha oração, além dos meus bons sentimentos, além da minha piedade, um gesto concreto, uma espórtula que eu dou como um modo de participar, é a minha participação. E a espórtula é interessante, o dinheiro, porque o dinheiro significa o quê? O meu trabalho, o fruto do meu suor. A renúncia, eu podia aplicar esse dinheiro em outra coisa, eu estou renunciando. Por isso, o dinheiro, o bolso, você sabe, é o órgão mais sensível do corpo humano. Então, o dinheiro tem um sentido, não é? Que não é muito, é significativo. Né? Apesar que quem quiser pode dar mais, não tem problema nenhum. A igreja estabelece, estipula, mas você pode dar mais, compreende? Então, o teu pai que vê o que é oculto é que é recompensa, entende? Então, veja, não é pagar a missa, não é nada disso, é um modo de eu dizer, eu estou levando para o altar, além da minha piedade, esse gesto concreto, fruto do meu trabalho, do meu suor, tá certo? Pronto, é esse o significado. Então, o importante é que Deus saiba, não é? Não precisa... A gente diz o nome, aqui no Brasil tem isso muito forte, né? Dizer o nome, e se não disser, cai metade do mundo. Mas em si não precisaria, tá certo? O padre celebra pela intenção dos doadores. Pela intenção dos doadores. Não é? Aqui mesmo a gente recebe intenções de missa da Europa para ajudar alguns padres. Então, o bispo recebe, olha como é interessante. Imagina, eu recebo, vamos supor, eu recebo 200 intenções, né? Vamos supor. Então, eu vejo os padres que precisam mais. O que quer dizer receber intenção? Algum santuário da Europa diz, olha, pessoas que mandam celebrar missas aqui, né, e dão a espórtula. Então, se vocês aí estão precisando, a gente manda para que vocês celebrem aí. Então, por exemplo, imagine que a espórtula de uma missa seja 10 euros, por exemplo, na Itália. Então, aquele santuário diz, senhor bispo, eu vou lhe mandar 100, 200 intenções a 10 euros, aí manda o dinheiro correspondente a isso, tá certo? Eu aqui troco em reais, e aí vejo os padres que são mais necessitados. Né? Eu tenho padres que só com a conga não dá para viver aqui, que a conga é pequena na minha diocese. Então eu chamo o padre e digo, olha, vou lhe dar 20 intenções de missa. Você vai celebrar 20 missas na intenção do doador. Então, 20 intenções. E eu dou ao padre o dinheiro correspondente, a espórtula correspondente àquelas missas. E ele, com muita seriedade, celebra. Entende? Quando não tem naquele dia intenção de missa na paróquia dele, ele celebra, Senhor, essa missa eu celebro nas intenções de quem doou. Porque não é pela pessoa, é pelas intenções da pessoa. Pode ser por ela mesma, mas pode ser outras. Veja, eu acho isso muito bonito, porque aí, veja, Deus que sabe. Nem o padre sabe o nome da pessoa que doou, nem a pessoa sabe o nome do padre, nem quando o padre está celebrando. O que a pessoa sabe é que deixou naquele santuário a intenção e com muita seriedade, isso será passado, ou os padres daquele santuário, ou uma diocese que precise, sob a supervisão do bispo, a missa vai ser celebrada. É muito bonito isso. Por exemplo, nos mosteiros, não é? Nesses conventos maiores, mais antigos, tem o padre ou tem a irmã intencionário. É quem cuida disso. As intenções que chegam no convento, ele cuida, anota para que sejam celebradas todas as missas de acordo com a intenção dos doadores. Eu me lembro, no Mosteiro do Rio de Janeiro, tem benfeitores antigos que nos séculos 17, 18, fizeram grandes doações ao mosteiro e pediram missas, por exemplo, uma vez por mês, para sempre. E ainda hoje isso está lá, né? Com todo cuidado. A igreja tem muito cuidado nisso, a intenção para sempre, veja, por aquela pessoa. Então, é isso que se diz aplicar a missa. Então, uma coisa é rezar,
entende? Na missa, e é ótimo, rezem. Outra coisa é eu aplicar, e aplicar depende de eu dar essa esmola. Aplicar é um modo concreto, uma boa obra, e a boa obra é essa esmola, para, como modo de participar mais concretamente e materialmente da missa. Espero que tenha ficado claro isso. Ótimo, ótimo, muito claro, maravilhoso. Vamos continuando, a gente está se aproximando aí para meia hora de live e eu quero fazer aí um lembrete. Temos aí média de 600 pessoas ao vivo, vamos dobrar esse número, tá certo? Basta você pegar o link aí do YouTube, postar nos seus grupos de WhatsApp, vamos divulgar, ainda temos muitas perguntas para responder e a sua divulgação vai ajudar com que outras pessoas fiquem sabendo ou lembrem que nós estamos aqui ao vivo para trazer perguntas e respostas que nos ajudam no ensinamento da nossa fé católica, tá certo? Fiquem à vontade. Primeiro aqui eu quero trazer um comentário. A Célia, ela disse, quero agradecer pela primeira aula sobre os mistérios do Rosário na plataforma. Desmistificou a minha culpa quando eu me distraio a rezar. Muito bom. Esse é um curso novo, eu vou falar daqui a pouquinho sobre ele, que está na nossa plataforma EAD. Os mistérios gozosos, eu estou preparando agora os mistérios luminosos, para que em breve, dentro de uns 15 dias, a gente está com mais essa série completa, os mistérios luminosos. Ótimo. Dom Henrique, que dicas o senhor bispo dá para nós, músicos católicos, que cantamos e tocamos na Santa Missa? Primeiro que lembrem que na missa, quem deve cantar é a Assembleia. Esqueçam culto protestante, onde diz agora o irmão fulano vai fazer uma elevação. Aí ele se levanta e canta, e o pessoal às vezes ainda aplaude. Esqueça, não é? É muito ruim quando os cantores ficam no presbitério, lá em cima, aparecendo. Não, deve ter um lugar próprio, né, para os cantores, ao lado, no lugar, ou até atrás no coro. Tem bispos que não gostam, eu gosto, quando ficam lá no coro, lá atrás, com um bom som que eles cantam, todo mundo escuta, mas eles não aparecem. Porque, veja, na liturgia, é a Assembleia que deve cantar. É a Assembleia. O grupo, ele anima e sustenta o canto da Assembleia. Então, aí já vem outra coisa. São cânticos que sejam possíveis ser cantados pela Assembleia. Se são cantos intimistas, nem são cantos litúrgicos. Os cantos litúrgicos, em geral, têm uma linha melódica que ajuda a participação da Assembleia. Outra coisa, os cantores não devem se sobressair, né? Tem uns que agarram o microfone e cantam, que a Assembleia desaparece e os outros desaparecem. Não é cada um cantando o seu canto, mas veja, é a voz tanto do coro, não é, de cantores, da escola cantório, para usar a linguagem mais, não é? Mas como a voz da Assembleia. E outra coisa, os instrumentos, pelo amor de Deus, os instrumentos são para sustentar o canto, não para se sobressair num barulho infernal. Então, uma liturgia que não nos leve a um silêncio, o canto não está bom, não é? Deve levar a um coração mais simples, um coração mais sereno, um coração mais unido ao Senhor. Isso sim. O Rafael Marcon, ele pergunta o seguinte, Dom Henrique, por que Jesus afirma que João Batista é o menor no reino dos céus, mas é o maior dos homens? João Batista é maior que a própria Maria Santíssima? Eu vou começar do final. Cuidado quando vocês lerem a Escritura para não interpretar uma frase extrapolando o sentido que ela ia dizer. Por exemplo, Jesus não estava pensando aqui em Nossa Senhora. Jesus está falando de modo geral para falar sobre João Batista. Mesma coisa quando São Paulo diz, todos pecaram e estão privados da glória de Deus e são justificados gratuitamente por Jesus Cristo. Está no início da carta aos Romanos. São Paulo explica como é que tanto os judeus quanto os gentios estão no pecado e precisam de Cristo. Capítulos 1, 2 e 3 da carta aos Romanos. E então ele chega a essa conclusão, né?
todos pecaram. Ele não está pensando em Nossa Senhora aqui. Ele não vai dizer todos pecaram, menos a Virgem Maria. Não. Esse todos aqui quer dizer a humanidade pecou. Então, a mesma coisa aqui. Aqui São João não está sendo colocado em comparação com Nossa Senhora. Quando é que Nosso Senhor diz essa frase? Depois que aqueles 2 discípulos de João, que foram perguntar, és tu aquele que deves vir ou devemos esperar um outro? Quando ele sai, Jesus diz, não é? O que fostes ver no deserto? Não é? Um homem de roupas finas, um caniço agitado pelo vento, quer dizer, uma toa, não é? Não, um profeta, e muito mais do que um profeta. Ou seja, João é o maior dos profetas, porque ele não só anuncia o Messias, mas o mostra. Então ele diz, porque dentre os nascidos de mulher, nenhum é maior do que João. É o maior profeta. Jesus aqui está pensando no Antigo Testamento. João ainda pertence à Antiga Aliança. Tá certo? Quando a gente diz Antigo Testamento, não pense primeiro no livro. Testamento quer dizer aliança, pacto. É quando a gente canta no Tanto Ergo. Pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Quer dizer, olha, tão sublime sacramento é o Cristo. Adoremos neste altar, pois a antiga aliança deu a nova ao seu lugar. Na antiga aliança era o Cordeiro, na nova aliança é o Cristo. Na antiga aliança era o maná, na nova aliança é o verdadeiro pão. Então, testamento aí não quer dizer o livro da Escritura, a parte da Escritura, quer dizer a aliança. Por isso o livro também se chama testamento. Antiga aliança, nova aliança. Então, Jesus está dizendo, veja, João ainda pertence à antiga aliança. Ainda que esteja no novo, nos escritos do Novo Testamento, ele ainda pertence à antiga aliança, porque a nova aliança é selada com a morte e a ressurreição de Cristo, com o dom do Espírito Santo, com o mistério pascal. Então, até lá, ainda é a antiga aliança e a nova aliança está sendo gestada. Por isso, Jesus diz, ele é o maior de todos os profetas, mas o menor na nova aliança. O menor na nova aliança. Veja, porque o reino de Deus está no meio de vós agora com Cristo. O menor na nova aliança é maior que João Batista, porque João pertence à antiga. Aqui Jesus não está avaliando a pessoa, Jesus aqui está avaliando o ministério. Nenhum profeta foi tão grande quanto João Batista. No entanto, o menor na nova aliança é maior do que ele, porque ele não viu Cristo morto e ressuscitado. Ele não viu a ressurreição de Cristo. Ele não viu a cruz do Senhor. Ele não viu a efusão do Espírito Santo. Veja, João, né? Por isso ele diz, a lei e os profetas até João. João está no limite. João está bem no limite. Então é isso que nosso Senhor quer dizer. Aí não cabe nenhuma comparação com a Virgem Maria, né? Como João é o maior dos profetas, a Virgem é a maior das criaturas. E como João está no Antigo, a Virgem faz essa ponte, né? Ela é do Antiga Aliança, mas é da Nova. Ela estava ao pé da cruz, ela estava em Pentecostes, no cenáculo, veja, na Nova Aliança. Meia hora de live, olha aí. 8h32, aqui no relógio que aparece. Nós queremos lembrar, você pode divulgar essa live, né? Você pode pegar aí o link do YouTube da nossa live e divulgar para todos os seus contatos de WhatsApp, para os grupos de WhatsApp, e aí nós vamos aumentar as pessoas que estão nos acompanhando aqui na nossa live, tá certo? As suas perguntas você pode deixar nos comentários. Inclusive, a Kelvia Ribeiro pergunta o seguinte, do Henrique, fale sobre morte espiritual e como voltar a viver essa vida espiritual. Olha, na Sagrada Escritura, Kelvia, vida e morte, essas duas palavras, não são primeiramente palavras ligadas à biologia, vida biológica ou morte biológica. Não são. Né? Vida e morte estão ligados na Sagrada Escritura, a nossa relação com Deus. Deus é o vivente. Deus é o Deus vivo.
compreende? O Deus vivente. Estar com ele é ter a vida verdadeira. Uma vida que já enche o coração da gente agora e que será plena para sempre na eternidade. Apartar-se dessa fonte de vida que é Deus é cair na morte. A morte da alma. Veja, a morte da alma. É a que a gente chama de morte espiritual. Né? É a gente começar a cair numa vida sem sentido. Uma vida sem Deus no mundo. Então, a morte espiritual é você, veja, na prática, e se fechando para Deus. Não é que você diga, eu vou me fechar para Deus. Não. Eu posso fazer isso dizendo pequenos nãos a Ele. Na infidelidade de cada dia, aos pouquinhos, Deus vai deixando de ser significativo na minha vida. Eu, na prática, vou vivendo como eu quero. Eu vou fazendo concessões aos pecados, a ponto de viver no pecado. Veja, isso é o pecado que leva à morte, como diz São João. Pecado que não leva à morte são as minhas fraquezas de cada dia, que eu tenho cuidado de, no exame de consciência, dizer, pequei, errei aqui, Senhor, fui infiel, perdão, e vou lutando para superar isso e para corrigir. Então, esses pecados não levam à morte, ou seja, não levam à ruptura com o Deus vivo. Mas, se eu deixo de cuidar desses pecados, é como a erva daninha, como um mato. Ele vai crescendo. Ele vai crescendo e o que era matozinhos vira um matagal no meu coração. Veja, aí se tornam vícios, tendências más, hábitos maus, que vão apartando a minha vida de Deus e vão anestesiando, obscurecendo a minha consciência. Fica uma consciência frouxa, cauterizada. Tanto que diz, não, eu não sinto mais que isso seja pecado. Não é que ficou mais maduro, é que ficou insensível. Insensível. Então, aí sim, você espiritualmente está morrendo. Não é? Você está morrendo para a vida com Deus. O que é espírito nessa frase que você colocou? Morte espiritual. Espírito é a capacidade que o homem tem de ter sede e capaz de Deus e de entrar em comunhão com Ele. O Salmo diz, a minha alma tem sede de ti, a minha carne também te deseja. Então, vejam, no homem, o corpo e a alma são espirituais, ou seja, são abertos para Deus. Por isso, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, São Paulo diz que o vosso corpo, vossa alma e o vosso espírito, vejam, sejam guardados de modo irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu corpo, minha dimensão somática, minha alma, minha dimensão consciente, inteligente, psicológica, meu espírito, quer dizer, a abertura que meu corpo e minha alma têm para Deus, a saudade que meu corpo e minha alma têm do infinito, que tudo isso seja guardado para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu me entrego ao pecado, mesmo que sejam pecados pequenos, eu não cuido de superá-los, de cortá-los, esse espírito vai morrendo. Essa abertura para Deus vai ficando fechada, embotada até... Veja num Hitler, veja num tirano, veja num assassino profissional, veja num corrupto inveterado. O espírito foi sufocado. Ele está numa situação de morte espiritual. Morrendo, a salvação dele está gravemente em perigo. Maravilhoso. O Basílio Francisco, Dom Henrique, quando estamos rezando e ocorre que o pensamento se desvia da concentração, a oração não tem validade? Chega a ser pecado? Não, a oração tem validade, sim. Você procure, quando está rezando, fazer o possível, com tranquilidade, sem escrúpulos. Veja, para se manter atento à sua oração. Para se manter atento. Tem pessoas que conseguem mais, têm a atenção mais focada. Tem pessoas que têm a atenção mais difusa. Tem momentos da vida, momentos do dia, em que a gente está mais sereno e focado,
e momentos, situações que a gente está mais distraído, disperso. O importante é rezar com a intenção de fazer o possível para estar atento. Se vieram as distrações, não esquente a cabeça. Continue a oração. Porque mesmo que o seu pensamento esteja ali correndo e discorrendo, mas você está ali com o seu corpo, com o seu tempo, você está dando a Nosso Senhor o tempo, você está dando a Nosso Senhor o esforço, você está dando a Nosso Senhor aquela posição de oração, a sua vontade de estar ali. A oração não é só pensamento, a oração envolve o todo. Então, você tomou consciência que estava distraído, tranquilamente, volte a sua atenção para Nosso Senhor. Ele aceita. Nosso Senhor não é uma lei, não é algo, é alguém. Alguém que ama, alguém que nos procura, alguém que nos quer. Então, nem é pecado, nem é sem valor. Pode ficar tranquilo, Basílio. Faça o melhor para rezar bem. Agora, você diz assim, eu vou rezar deitado. Aí já começou ruim. Não é? Deitado não é posição de rezar. Você vai ficar disperso. Ou eu vou rezar fazendo outra coisa. Então, você não vai estar, não é? Aí você pergunta, é pecado? Não, não é pecado. É melhor estar deitado rezando do que estar vendo outra coisa. Mas não é a posição adequada para rezar. A gente deve rezar com o pensamento, com o corpo, é todo o nosso ser. Né? Então, cuidado também com a posição, com a atitude. Eu, com todo o meu ser, me coloco diante de Deus. É isto. Que maravilha. Vamos continuando aqui com a nossa live. Passamos aí de 700 pessoas. Aproveite, ainda dá tempo, ainda temos 20 minutos de conversa. Você pode divulgar para as outras pessoas que estão acompanhando, para que as pessoas acompanhem também aqui a nossa live. Vou trazer aqui uma pergunta do Henrique, que acaba coincidindo com alguma indagação que chega também no nosso site, tá certo? Algumas pessoas falando sobre a questão do pecado da masturbação, não é? E chegou aqui um comentário, uma pergunta, eu vou procurar daqui a pouquinho, e ele pergunta o seguinte: se esse pecado é um pecado que nos impede da comunhão? Eu vou procurar aqui, vou colocar aqui, que acabou se perdendo aqui, mas a pergunta é essa, do Henrique. Olha, vejam bem, a sexualidade, né, o prazer sexual, no plano de Nosso Senhor, está ligado à expressão do amor entre duas pessoas, no casamento, entre homem e mulher, no casamento, e que seja, não é, de um modo ou de outro, aberto à procriação e ao bem da prole. Tanto que o ato sexual entre marido e mulher, ainda que não gere filhos, mas é para o bem da prole, porque o ajuste conjugal do casal, e envolve o ajuste sexual, se reverte em bem para os filhos, para a família. Veja, a masturbação, ela não é o ideal de expressão do prazer sexual. Não é? De jeito nenhum. A masturbação é um pecado, sim. Agora, a gravidade da masturbação vai depender de outros fatores. Não é só a masturbação em si. Por exemplo, a masturbação, dependendo da idade, né? Na adolescência, a sexualidade é muito mais complicada, é muito mais tormentosa do que na maturidade. Então, um adolescente, um jovem que pratica a masturbação, o confessor, o orientador, não vai avaliar com a gravidade em outra idade. Primeira coisa. Segunda coisa, se a pessoa procurou evitar ou não procurou evitar. Terceira coisa, né, se a pessoa alimentou determinados comportamentos e pensamentos ou não alimentou. Veja, né, então tem vários fatores, porque a gente tem que olhar toda essa questão de pecado ou não pecado, na questão da relação com Deus. Na relação com Deus e o seu plano de amor. Então, não é que o sexo seja impuro, é a questão do sentido da sexualidade. Então, dependendo disso,
Veja, a masturbação em si, é uma pessoa cometendo deveria abster-se de comungar e deve procurar a confissão. Deve sim. Até porque quando não procura, aí o que é que acontece? Abre as portas para a questão da masturbação, entende? Então, o melhor... Agora, sem essa tensão, sem achar que é o maior pecado do mundo. Verdadeiramente, o grande pecado é a falta de amor. A masturbação é pecado, por quê? Porque o sexo, que foi criado, dado por Deus, tão bonito para ser expressão de amor, não é? Ele aí se exprime com uma busca do prazer em mim mesmo, não me relacionando com os outros, né? E uma certa incapacidade de disciplinar o prazer, a libido, né? A força sexual, colocando em função do amor. Que, como diz São Paulo, na 1 Coríntios 13, tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Então, saber esperar, porque o amor exige compromisso e exige responsabilidade, entende? Então, tudo isso está, para você avaliar a gravidade da masturbação, tem que ver isso tudinho, né? E se eu não tiver realmente como me confessar agora, queria muito e precisaria comungar, bom, e não fui realmente, e lutei e não consegui superar, aí entra também a sua consciência, né? Então, a via de regra não deve comungar, via de regra, mas dependendo da sua consciência, dependendo do tanto que você lutou ou não lutou, as questões dos elementos de gravidade que eu coloquei, e tendo a intenção sincera de se confessar assim que possível, e é porque não foi possível, num caso como esse, você poderia fazer um ato de contrição, um exame de consciência, um ato de contrição sincero, com o intuito de se confessar assim que possível e comungar. Mas isso, atenção, é uma exceção, nos parâmetros, nas condições que eu coloquei, tá certo? Essas coisas é muito importante a gente esclarecer com um bom diretor espiritual, um homem sensato, santo, e que conheça você. É muito importante, é muito difícil responder essas coisas de moral, sobretudo de moral sexual, quando elas são assim, em linha de princípio. É muito difícil. É como a questão das armas que me falaram. Veja, eu citei o exemplo do meu pai, né? Então, veja, é muito difícil, é muito difícil. Por isso é importante um orientador espiritual que avalie a condição geral para poder lhe dar um conselho e ajudar você a discernir à luz de Cristo e da sua consciência. Que maravilha. Vamos lá. Pessoal, eu quero lembrar para vocês, tá certo? Que para você que não conhece ainda, que existe uma plataforma para você estudar diretamente com Dom Henrique, né? Com o material produzido por nós, com Dom Henrique, que é a plataforma Dom Henrique Soares. É uma plataforma EAD, tá certo? Vale muito a pena você conhecer, basta ir no site domhenrique.com.br. Você vai ter cursos. Vale muito a pena você ir lá. Essa daqui é a plataforma, tá certo? São vários cursos. Tá aqui, ó, o curso mais novo é esse aqui, ó, curso Mistérios do Rosário. Só para você ter uma ideia, como é simples. Você vai, faz o seu cadastro, faz a sua matrícula aqui nessa área de matrícula. R$25 por mês, você tem direito a todos os cursos. Então, todos esses cursos da plataforma aqui, você vai ter acesso. Não é R$25 por curso, é R$25 para todos os cursos. É realmente um valor somente para a gente ter o custo da plataforma, tá certo? Por exemplo, curso Mistérios do Rosário. Então, tá tudo aqui. Você vai, clica na plataforma para você ter uma ideia como é que funciona a plataforma do Henrique Soares. E você vai acessar os vídeos, tá certo, da plataforma. Tá aqui, ó. Já temos aqui a primeira parte dos mistérios gozosos, por exemplo, aqui a primeira aula. E aqui esse curso aqui é um curso em vídeo, as pessoas podem acessar. Tem cursos em vídeo, tem curso em áudio, por exemplo. O curso sobre o Evangelho de São Mateus é um curso com 42 aulas em áudio.
Então, essa daqui é a plataforma, só para você conhecer como é dentro da plataforma, é tudo muito bem organizado, tá certo? É muito simples para você estudar, você pode assistir através do celular, através do tablet e também através do computador, tá certo? Então, vale a pena você chegar lá no site domhenrique.com.br, são diversos cursos, realmente é uma quantidade enorme de cursos, tem curso em vídeo, tem curso em áudio, e você vai lá e faz a sua matrícula. Como é que eu faço, Guto? Vai no site domhenrique.com.br, tá certo? E você vai lá, tem um bannerzinho lá, plataforma, você clica, faz o seu cadastro, lá tem também o telefone do WhatsApp, se você tiver alguma dúvida, aqui você pode acessar, são diversos cursos, vale a pena, olha aqui a quantidade de cursos, curso Maria nas Sagradas Escrituras, tem cursos que são em vídeo, cursos que estão em áudio, realmente são muitos cursos e você pode ter acesso a todos eles, ok? É muito simples, tá certo? E há também cursos em texto, né? Sim, tem cursos em texto também, do Henrique. Isso mesmo. Isso mesmo. Áudio, vídeo e texto. Áudio, vídeo e texto. E assim, praticamente assim, a cada semana tem curso novo, tem material novo. Todo domingo tem a homilia, né, o comentário da liturgia dominical. Todas as festas, solenidades, você tem um comentário de média de 50 a 60 minutos daquela festa, daquela solenidade. É uma plataforma atualizada constantemente, tá certo? Outra coisa que eu queria trazer para vocês, se você deseja fazer um pedido de algum livro de Dom Henrique, através deste WhatsApp da Livraria Cássius, que é a livraria do seminário da Diocese de Palmares, tá bom? E aí você pode anotar ou tirar um print da tela, e através desse WhatsApp você pode fazer pedidos dos livros de Dom Henrique, tá certo? E também expressar a nossa gratidão às pessoas que de alguma forma desejam fazer alguma oferta, alguma ajuda à Diocese de Palmares, e deixar aqui esse telefone, é um WhatsApp que você fala diretamente comigo e eu devolvo com as contas da Diocese de Palmares. Então, eu respondo para você, te digo direitinho as contas da Diocese, as contas oficiais da Diocese, e aí você pode ajudar com a sua oferta, da forma como você quiser. A gente agradece, né, Dom Henrique, a todas as pessoas que, de uma forma simples e muito espontânea, acabam procurando para deixar a sua ajuda, né, Dom Henrique? Sim, eu agradeço de coração. Tem pessoas que realmente, né? O Guto sempre me manda o relatório, e eu agradeço de coração aqueles que, sensibilizados, ajudam, né? Para as vocações sacerdotais, para o sustento dos nossos seminaristas, e para as atividades da diocese, né? A região Nordeste é uma região mais pobre do que, né, muitas outras do Brasil, e, sobretudo, aqui a nossa diocese é uma diocese pobre, e quando nos ajuda a gente agradece demais. Vamos continuando aqui, ainda temos algumas perguntas que nós vamos trazer aqui na nossa live, e agradecemos muito a sua audiência, e ainda dá tempo de você divulgar para as outras pessoas, tá certo? Ainda temos muitas perguntas, tá certo? Vamos lá. Vamos continuando aqui. Estou querendo o livro explicando o livro dos Gálatas. Pronto. No número que eu trouxe aqui, Tony, você pode ter acesso ao livro de Dom Henrique que fala sobre a carta aos Gálatas. Esse aí, isso mesmo, a liberdade para a qual Cristo nos libertou. Um livro maravilhoso. Um comentário da carta aos Gálatas, tá certo? Vamos lá. Próxima pergunta, quero trazer do Sam Oliver. Ele pergunta o seguinte: Dom Henrique, existe amor em um relacionamento homossexual? Eita, Dom Henrique, agora a pergunta... Veja, veja como são difíceis, Sam, as perguntas que são, assim, genéricas. Isso, é verdade. Existe. Existe, né? Um homossexual é capaz de amar? Claro que é. Né? E eu conheci, eu quando era padre acompanhei vários homossexuais cristãos que queriam ter uma vida cristã, né? Existe amor, sim. Não vou dizer que não existe. Agora, se você me perguntar, essa expressão de amor, esse amor, quando é expresso, não é, na relação sexual, é de acordo com o plano de Deus? Aí eu vou dizer, não é o ideal, não foi assim que Deus nos criou, homem e mulher ele os criou, mas aí é que está. É isso que a igreja ensina quando diz
que as relações homossexuais são desordenadas. O que quer dizer desordenado? Não tem nada a ver com psicológico, não é isso. Quer dizer, não está na ordem que Deus pensou. Pronto. Agora, a gravidade dessas relações, aí você tem que ver, volta mais uma vez. Veja, a situação, a intenção, é um monte de coisa. Se a pessoa lutou, se não lutou, um monte de coisa que é um diretor espiritual sereno, sábio, maduro, piedoso, que vai ajudar a pessoa. Compreende? Agora, a sua pergunta, veja, se existe amor. Existe. Né? Como outras são paixão cega. Né? Como também na relação heterossexual. Pode ser paixão cega, pode ser vulgaridade e pode ser amor. Alguns comentários aqui, a Rosângela está dizendo, eu estou amando os cursos da plataforma, tá certo? Aqui ela trouxe aqui um comentário, também aqui um comentário, vamos ver aqui que eu queria trazer, aqui também dos comentários que estão chegando aqui no nosso YouTube, também sobre a plataforma, aqui tem padres perguntando, Dom Henrique, a situação dos seminários, como é que vamos fazer? É possível aula online com os seminários ou esperar voltar? Pergunta aqui de um padre. As duas coisas, aula, não é? Aula online, os reitores e formadores, é bom que tenha momentos de encontro virtual com os meninos, para ajudar que eles se mantenham numa vida de oração, convivência com a família, responsabilidade na participação das aulas, né? Então, é importante, sim, tudo isso, né? Mas, por outro lado, é importante demais a convivência. Eu espero que no segundo semestre a gente possa voltar à convivência. Por outro lado, esse estar mais em casa com a família é positivo também, né? Porque o seminarista, o padre, precisa cultivar bem as suas relações humanas, as suas relações com familiares, com conhecidos, né? Então, nisso, os formadores devem ajudar os seminaristas a atravessarem esse momento. É o Padre Rodrigo. O Padre Rodrigo foi meu coroinha. Olha aí, que maravilha. Um tempo, é um filho espiritual, Que maravilha, que bom. Vamos lá, é o seguinte, a pergunta aqui que vamos trazer, porque são muitas perguntas e acabam se perdendo aqui, mas eu quero trazer uma pergunta que chegou aqui, falando um pouco aqui. João Feitosa, em questões de fé, o Papa é infalível em todas elas? Não. Primeiro, quem é infalível é a igreja, não é o padre, não é o Papa, João. É a igreja que é infalível. Cristo prometeu a infalibilidade à igreja. Prometeu guardar a igreja na verdade. Porque se a igreja caísse em erro na sua doutrina, ela perderia o evangelho de Cristo. Então, vejam, o Papa ele é infalível quando ele fala de modo obrigatório em nome de toda a igreja. Aí ele é infalível porque ele é a boca da igreja que é infalível. Se ele errasse, levaria a igreja todinha a errar. Quer dizer, a infalibilidade do Papa é infalibilidade derivada da infalibilidade da igreja. Então, quando é que o Papa é infalível? Quando ele deseja ensinar em temas, em matéria de doutrina, de fé, veja, e de costumes, de moral, tornando-a obrigatória para todos os cristãos. Veja, aí sim, aí ele tem que dizer que quer falar assim, é o que se chama de ex-cátedra, falou da cátedra de Pedro, tá certo? Então, veja, para ser uma matéria infalível, ele tem que querer, tem que ser sobre fé ou moral, costumes. Então, veja, a vontade dele, o tipo de tema, não é qualquer tema, não é qualquer assunto, e o modo, ele se pronunciar ex cátedra. Se não é assim, não é matéria infalível.
Então, normalmente, o Papa não é infalível. A última vez que um Papa falou infalivelmente, de modo como um dogma proclamado, como um dogma, foi Pio XII, quando proclamou o dogma da Assunção de Nossa Senhora. Então, ele falou infalivelmente, na década de 50, do século passado. Veja, o último Papa que falou também com um magistério definitivo, né? Não vou usar a palavra, mas definitivo, que não pode mudar, foi São João Paulo II, em 1992, na Carta Apostólica Ordinatio Sacerdotalis, quando ensinou que mulher não pode ser ordenada sacerdote. Ele diz isso, esta sentença é definitiva. Com a autoridade dos apóstolos Pedro e Paulo, como sucessor de Pedro, e para que não reste nenhuma dúvida nesse ponto, eu declaro que a igreja não tem nenhuma autoridade para conferir o sacerdócio ministerial a mulheres, e esta sentença é definitiva. Você pode dizer, é infalível? É infalível e é definitiva. As duas coisas vão juntas. Compreende? É um dogma que ele proclamou? Não. Por que ele não proclamou o dogma? Porque já é um costume na igreja. Sempre foi assim, ele apenas amarrou, porque se perguntava, isto é só uma questão de disciplina, de costume, ou é uma questão dogmática? Então, desde 1975, mais ou menos, que vinha essa questão, porque os anglicanos começaram a ordenar a mulher, e com o feminismo, e começou a se perguntar. Então, o Papa João Paulo II ensinou de modo definitivo. Então, mas não é tudo que o Papa fala que é definitivo, não é tudo que o Papa fala que é infalível. É exceção, tá certo? O falar de modo infalível é exceção. A gente tem que saber, por exemplo, quando o Papa, na missa diária de manhã, ele prega como o bispo de Roma. Ele prega como eu prego na minha capela, compreende? Não é Veja, é diferente. Numa encíclica já tem uma autoridade maior, não é? Que já é para toda igreja, já é uma coisa mais, não é? Se for um motu próprio, já tem uma outra, né? Se é uma carta apostólica, então tem que olhar o documento que ele está usando, tem que olhar o tipo de assunto que ele está tratando e tem que olhar o tipo de autoridade que ele quis dar. Se é um dogma, ele tem que dizer claramente. Uma pergunta aqui, que aí talvez é interessante e talvez vai ajudar. Dom Henrique, como os santos ouvem a todos os devotos ao mesmo tempo em vários lugares? O Carlos Alberto tem curiosidade de saber isso, Dom Henrique. Primeiro, os santos e os anjos, incluindo a Virgem Maria, eles só conhecem da gente o que a gente quiser que eles conheçam. Os santos, os anjos, a Virgem Maria, não têm acesso à nossa consciência, a não ser que eu abra para eles a consciência. Tá certo? Só Deus tem acesso ao profundo do nosso ser. Só Deus, na força do Espírito Santo, sonda o meu íntimo, mais ninguém. Então, se eu rezo para a Virgem Maria, mesmo que silenciosamente, eu abro a minha consciência. Tá certo? Segundo, você só pode entender esse ouvir a minha oração, está dentro da comunhão, a comunhão dos santos, a comunhão dos batizados, os da terra, os do céu e os do purgatório, só os do inferno que estão fora. Esta comunhão se dá porque nós estamos no corpo de Cristo desde o batismo. E esse corpo de Cristo, que é a igreja da terra, do céu e a igreja padecente, ele é cheio, esse corpo de Cristo é templo do Espírito Santo. E o Espírito é comunhão. Então, é na comunhão do Espírito Santo, veja, que faz circular esse amor, tá certo? Essa corrente, esse fluxo de vida
na igreja, entre os vários membros do corpo. É no Espírito Santo que se dá essa comunicação. O Espírito Santo é o ar, o Espírito Santo é a atmosfera, tá certo? É a pneumatosfera na qual vivem os cristãos, que é o corpo de Cristo. Então, é o Espírito que provoca e que permite esse fluxo de comunhão. Mais do que isso, nós não sabemos. Não temos como saber, tá certo? Mas é Ele, né? Então, não é que tem uma central de... Não. É na comunhão do Espírito. Mesmo porque no céu não são necessárias as palavras. É totalmente diferente. Não é? A gente está numa realidade que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração humano sequer imaginou. Muito bom. Dom Henrique, aqui algumas perguntas, e aí o senhor responde de uma forma bem direta, sobre a Bíblia que o senhor indicaria para estudar. O senhor já respondeu várias vezes, algumas vezes, já indicou, mas muitas perguntas nesse sentido aqui. Olha, a que eu uso mais é a de Jerusalém. Bíblia de Jerusalém. Uma Bíblia que tem notas de rodapé com muitas informações, muitas, é a Bíblia do Peregrino, né? Do padre Schocker, né? Scheckel, é da Paulus, né? Da Paulus. E depois tem a da CNBB, né? Da CNBB, que tem o mesmo texto que é lido nas leituras da missa, nos livros litúrgicos. Então, essas três são as principais, não é? Sem desprezar nem desmerecer as outras, essas três são as principais. O Arenilton, Dom Henrique, ele pergunta se Jesus bebia vinho com teor de álcool. Se não tiver álcool, não é vinho, é suco de uva. Vinho tem álcool. Vinho é um mosto fermentado. Jesus bebia, sim, álcool. Jesus não era protestante. Bebia, sim. E o vinho e o álcool provocam uma excitação, uma alegria, que na Sagrada Escritura é símbolo da bênção de Deus. Ter o vinho que alegra o coração do homem é sinal, é um dos símbolos da bênção de Deus. O beber uma bebida alcoólica não é pecado. Tirem isso da cabeça. O pecado está no vício, no excesso, no ficar bêbado, no ficar dependente. Uma pessoa que tenha tendência ao alcoolismo tem obrigação moral de se abster totalmente de álcool. De se abster, tá certo? Mas uma pessoa que não tenha tendência ao alcoolismo e que queira beber um vinho, não tem problema nenhum, vinho ou cerveja, não tem ou outra bebida. Repito, a questão é a medida. É aquilo, veja, se você sabe fazer as coisas com prudência, com retidão, com o senso justo das coisas, não é? Sem se deixar escravizar por nada, não é problema. Jesus tomou vinho e Jesus transformou, a pedido da Virgem Maria, água em vinho. Eram 6 talhas. 6. O Evangelho de São João diz que cada talha tinha de 2 a 3 medidas. Ou seja, de 60 a 100 litros cada um. Então, vamos calcular. Vamos supor que seja 100 litros. Jesus transformou 600 litros d'água, até a borda cheia, em 600 litros de vinho. Sinal do reino de Deus, da alegria messiânica. O vinho é sinal da alegria que o Espírito Santo dá. Então, vejam, tirem isso da cabeça. Essa coisa de muçulmano e de cristão fundamentalista. Tá certo? A missa a gente consagra, é proibido celebrar a missa com vinho sem álcool. A não ser por uma licença especial, quando o padre tem algum problema com álcool. O vinho tem que ser, sim, com álcool, senão não é vinho. Não é vinho, não existe vinho sem álcool. Tá certo? Então, espero que tenha ficado claro isso. A questão não é tomar a bebida alcoólica. A questão é o vício, é o excesso, é a embriaguez, porque é feio,
é vergonhoso uma pessoa ébria, uma pessoa... Né? Mas tanta coisa na vida depende até ir à praia. Se você só vive lá, não faz outra coisa, é um pecado. Até o ser solteiro. Se você fica solteiro simplesmente porque quer curtir, porque não quer compromisso, é pecado. É egoísmo. Não é? Você deveria, se quer ficar solteiro, dê um sentido cristão à sua solteirice, ao seu celibato. Não é? É servir aos outros, se dar mais na paróquia, na escola, na família. Veja. Então, veja como as coisas são interessantes, né? O modo como eu vivencio essas coisas. Espero, Arenilton, não é isso? Que tenha ficado claro, Arenilton. Que maravilha. Pessoal, nós queremos lembrar, tá certo, que todas as quartas nós estamos aqui às 8 horas em ponto, tá certo? Então isso é importante. Algumas pessoas... cheguei depois enquanto a pandemia estiver... enquanto a pandemia durar. E a gente espera que não seja por muito tempo, não é, Dom Henrique? E nós queremos lembrar, você que deseja estudar com Dom Henrique, vá lá no site domhenrique.com.br, faça sua matrícula na plataforma. R$25 por mês, você tem acesso a vários cursos com o Dom Henrique, uma ótima oportunidade para estudar, inclusive nesse tempo de isolamento social, é realmente uma grande oportunidade, tá bom? Vale muito a pena. domhenrique.com.br, lá vai ter o link plataforma, você faz o seu cadastro, lá também tem o telefone, se você tiver alguma dúvida, um WhatsApp, tá bom? Quanto às doações, o telefone é esse aqui, você pode tirar um print, e aí eu vou te mandar as contas oficiais da Diocese de Palmares. E livros de Dom Henrique, você vai pedir na livraria Acácios, tá bom? Que é a livraria do seminário da Diocese de Palmares, tá bom? Nós queremos agradecer, né? O pessoal aqui trouxe realmente muitos comentários. Eu quero pedir desculpas, assim, a gente não consegue trazer tudo, né? Às vezes a pessoa fica meio chateada, meu comentário, minha pergunta, mas aqui nós temos 800 pessoas aqui acompanhando e aqui a gente tenta fazer ao máximo para responder, tá certo? E... olha, oi, Dom Henrique. Só uma coisa. Tem uma pergunta aqui, eu vou responder. Qual é a melhor prática para que eu me aproxime do Espírito Santo? É da Marlene Botza. Eu vou responder. Antes eu vou dizer ainda um pouquinho a questão da bebida. Vocês vejam, a Escritura também diz que o vinho faz apostatar o sábio. Claro, se o sábio toma vinho demais, vai falar besteira. Veja, o vinho alegra, a Bíblia, veja, diz as duas coisas. Alegra o coração do homem, né? O profeta Isaías compara o reino de Deus a um banquete com carnes gordas e vinhos finos. Veja, né? Caná, o vinho com uma abundância do Espírito, mas a Escritura também diz que faz apostatar os sábios. Então, tudo na justa medida, não é? Tudo no equilíbrio. E a pergunta da Marlene, qual a melhor prática para que eu me aproxime do Espírito Santo? Marlene, não é você que se aproxima do Espírito Santo. É o Espírito Santo que é dado a você desde o batismo. Ele está em você. Ele habita, ou para usar a expressão teológica, inabita, quer dizer, habita dentro, né, de você. Ele dá as atitudes de Cristo, os sentimentos de Cristo. É o Espírito quem faz com que você sinta Cristo vivo, com que você tenha uma intimidade com Cristo. É o Espírito. É no Espírito que você vai tendo o sentimento e as atitudes de Cristo. O que você precisa fazer é ser dócil ao Espírito. Aquilo que São Paulo diz, não contristeis o Espírito, não sufoqueis o Espírito. Deixai-vos conduzir pelo Espírito. E como é que se faz isso? Quanto mais você rezar, e a oração é no Espírito, quanto mais você meditar, ler as Escrituras, isso é no Espírito. Quanto mais você for amiga de Jesus, e é o Espírito que provoca isso, mais o Espírito vai agir em você. É que em Deus o Espírito é a humildade. Veja, ele age o tempo todo. Tudo que você tiver de bom em você, tudo que for de bom, que você tiver de vida com Cristo nosso Senhor, e de abandono nas mãos do Pai, como uma filha querida e confiante, é obra do Espírito. Ele já está em você.
certo? Pode invocá-lo com o vinho do Espírito Santo, tá certo? Mas ele já está em você. Que maravilha. Eu vou trazer aqui, uma pessoa repetiu várias vezes, e eu acho que pode ajudar outras pessoas, né? Uma consideração. Era um jovem do Henrique perguntando como que o senhor se apaixonou e como foi o caminho para o senhor descobrir que queria ser padre. Como foi esse caminho? É um jovem, ele perguntou diversas vezes, eu queria saber como o Dom Henrique soube que queria ser padre e como foi esse caminho para ele chegar a descobrir a vocação sacerdotal. Olha, vocação é uma coisa meio complicada de conversar assim, porque cada um tem um caminho. Eu, desde criança, queria ser padre. Eu sou de uma cidadezinha do interior de Alagoas, chama-se Junqueiro. Fica na borda da BR-101. A cidadezinha, na época, era muito pequenininha. Ainda é pequena, mas era menor ainda. E eu me impressionava muito com a figura do padre. Aquele homem, eu ainda me lembro, o padre de Batina, né, o padre Santana. E que homem é esse que quando, né, Junqueiro, todo mundo conhecia todo mundo, mas o que é que tem esse homem que se veste diferente, esse homem que quando alguém nasce, leva no padre. Veja, quando alguém peca, vai lá no padre. Quando alguém quer casar, no padre. Quando alguém está doente, chama o padre. Se morre, chama o padre. Veja. Então, que homem é esse? Não é? O que é que esse homem... Isso me impressionava muito. Esse homem, e quando se dizia, ele é representante de Cristo. Isso era para mim uma coisa impressionante. Ele fala em nome de Cristo. Ele é figura de Cristo. Isso era uma coisa que me fascinava. Né? E quando eu nasci, logo em Junqueiro, só tinha 2 televisões. Então era bom, porque a meninada brincava na rua e os adultos conversavam nas portas. E você sabe, a conversa vai, conversa vem, às vezes a conversa não era muito conveniente, que se criticava, se falava da vida alheia, essas coisas. Quando o padre, à noite, assim, gostava de caminhar ali né? E parava naquelas rodas, né? Quando o padre vinha chegando, mudava-se o rumo da conversa. Lá veio o padre. Ai, que maravilha. E a meninada pedia a benção. Então, que homem é esse? Então, isso desde pequeno, assim, desde criança, me fascinava muito. Esse homem de Deus. Depois, a outra coisa que me fascinava mais ainda era Deus mesmo. Eu sempre fui um menino que gostava de rezar. Um menino que tinha uma sede, uma saudade muito grande de Deus, do infinito. Entende? Então, essas 2 coisas se juntaram. De modo que, desde cedo, é difícil dizer, não era eu pensando, me vinha esse desejo de ser totalmente de Cristo, né? De ser ministro de Cristo, de fazer essas coisas em nome de Cristo. Eu sonhava com isso, batizar, sabendo que é Cristo que batiza, celebrar, sabendo que é Cristo que celebra, casar, sabendo que é Cristo que une aqueles dois, ser ministro de Cristo. Para mim, o padre é basicamente isso, né? Um outro Cristo, né? Um vigário de Cristo, aquele que está no lugar de Cristo, exercendo a paternidade, né? Trazendo o reino de Deus, fazendo o nosso Senhor presente naquela comunidade. Aí depois, quando vem a adolescência, vai tudo é colocado em dúvida, né? Aí veio, será que é padre mesmo? Né? Namorei, né? Faz parte da adolescência. Mas não nada, porque namorava, mas o coração estava lá no altar. Então não tinha muito futuro esse namoro, né? Não tinha muito futuro, porque tinha uma coisa mais forte, que é o sentido mesmo da vida, né? E aí, quando terminei o antigo 2º grau, a atual escola média, eu tive que dizer aos meus pais que iria para o seminário. Pronto. Dúvidas a gente vai tendo e você acabando no decorrer. É não ter medo. No fundo, no coração, a gente sente que houve um chamado. E depois Nosso Senhor vai dando sinais externos. Então, é olhar primeiro se tem esse desejo interno.
depois olhar se tem as condições externas, e depois procurar um bom diretor espiritual. É a terceira vez hoje que eu falo em ter um bom conselheiro espiritual, que possa ir me orientando, que possa ir me ajudando. Ele não toma o meu lugar, ele me ajuda a avaliar as coisas e decidir como cristão adulto na fé. Agora, se nosso Senhor chamar, não tenha medo. Vá. Vá. Ah, mas eu não vou suportar. Não. A gente pede o pão de cada dia. O pão da perseverança, o pão da fé. Se é assim, você não se forma, você não casa, você não faz nada. Porque o futuro a Deus pertence. Maravilhoso. Nós queremos agradecer você que esteve conosco. Vamos agora pedir a bênção final. E que maravilha, todas as noites estarmos aqui, acompanhando aqui essa entrevista, perguntas e respostas que vocês trazem. Não, repito, não conseguimos atender a todo mundo, tá certo? Mas a gente faz o possível para trazer aqui uma live com perguntas que realmente nos ajudem e nos levem a alimentar a nossa fé a cada dia. Muito bom, Dom Henrique. Agora a bênção final. Muito bem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o Senhor esteja sempre com vocês. E os nordestinos, um bom São João, ainda hoje, a festa mesmo foi ontem, né? E um bom São Pedro no dia 28. Deus abençoe a todos. Amém. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser.